Ironia das testemunhas de Jeová. Elas ensinam que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser filhas deste Pai. Veja Mateus 6, 9. Elas ensinam que Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser filhas deste Pai. Veja João 4, 23, 24. Elas ensinam que o apóstolo João ensinou que só há duas classes de pessoas diante de Deus: os filhos de Deus e os filhos do diabo, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser filhas de Deus. Veja 1 João 3, 10. Elas ensinam que Jesus ensinou que para provarmos que somos filhos de Deus, temos que amar os inimigos, orar por eles e cumprimentá-los, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser filhas de Deus. Veja Mateus 5, 43 ao 48. Na verdade, elas ensinam que só os maiorais entre elas é que podem ser filhos de Deus, e os minorais, que são a grande maioria delas, não podem ser filhos de Deus. Os maiorais são apenas 9 homens que se chamam corpo governante delas. A pergunta é: se elas não podem ser filhas de Deus, como que elas ensinam a oração do Pai Nosso que estás nos céus? Se Deus é só pai dos 9 homens que são o corpo governante delas, então, não seria mais correto Jesus ter ensinado elas a ensinarem Pai deles, que estás no céu, ao invés de Pai Nosso que estás nos céus? Releia Mateus 6, 9. Se elas ensinam que só os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, e elas não podem ser filhas deste Pai, então elas seriam falsos adoradores. Se existem só duas classes de pessoas diante de Deus, que são os filhos de Deus e os filhos do diabo, e elas não podem ser filhas de Deus, então, elas seriam filhas do diabo. Se elas não podem ser filhas de Deus, então é por isso que elas não podem amar e nem orar pelos inimigos desassociados. Pois, se elas orassem e cumprimentassem os inimigos desassociados, elas estariam provando que são filhas de Deus, conforme Jesus disse em Mateus 5, 43 ao 48. Pois, as testemunhas de Jeová ensinam que só poderão ser filhas de Deus após sobreviverem à grande tribulação, e o Armagedon, e só depois de 1000 anos, quando o diabo e os demônios forem soltos da sua prisão. E se elas forem fiéis a uma prova final que o diabo trará para elas, só a partir de então, é que elas receberão o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Caso contrário, elas nunca receberão o privilégio de serem filhas de Deus. O que vocês acham deste ensino das testemunhas de Jeová? Concordam com elas? Acha que elas estão biblicamente corretas, por acreditarem e ensinarem este ensino contraditório para todos? Ou percebem que é uma clara contradição contra a Bíblia, este ensino delas? A irmã, aí, que está prestando atenção neste vídeo, qual a contradição que a irmã captou neste vídeo, em relação ao ensino das testemunhas de Jeová? A contradição é:
Suponhamos que muitas testemunhas de Jeová não passem na prova final, após os 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra. Então Jesus mentiu ao ensinar em João 1:12 que todos que o aceitam, ele dá autoridade para serem filhos de Deus. Porém, se estas testemunhas de Jeová só se tornariam filhas de Deus após os 1000 anos, e visto que elas falharam nesta prova final, então Jesus teria mentido ao ensinar que todos que o aceitam, ele dá autoridade para tais serem filhos de Deus. Pois, estas testemunhas de Jeová que falharão na prova final, não receberão o privilégio pós-milenial de se tornarem filhas de Deus. Sendo assim, elas morreram para sempre, sem nunca terem sido filhos de Deus. Percebeu a contradição contra o ensino de Jesus em João 1:12? Sim, irmã, percebi perfeitamente. Realmente, é uma contradição cabeluda, fácil de ser notada, que paira neste ensino irônico das testemunhas de Jeová, onde a maioria delas são proibidas pelo corpo governante de se identificarem quais filhas de Deus.